Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem, viu? Eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Você que é novo aqui no canal, está chegando agora, seja bem-vindo. Como sempre eu costumo dizer, lá na playlist você vai ver páginas com assuntos diversos, tá? Então, antes de entrar no assunto, vocês já viram aí que é sobre a fofoca. Estamos no mês Outubro Rosa e é muito importante para nós mulheres, né? Vocês mulheres fazerem o exame, né, periódico. A cada 2 anos, né, é feito esse exame. Eu comecei a fazer a partir dos meus 40 anos, né? Eu não sei se houve mudança, eu não estou por dentro. E o homem também, viu, gente? A oncologista falou que 1% dos homens também tem câncer de mama. Claro, a mama no homem não desenvolve por ele não ter filhos, não engravidar, certo? Muito bem, então, como vocês viram aí, o assunto é fofoca. Foi de uma grande amiga minha, ela tem quase a metade da minha idade, né? Ela é jovem, mas é mãe. É uma bênção. E ela me pediu para falar sobre este tema. Gente, por incrível que pareça, na família, fofoca na família. E ela está muito incomodada e ela quer dar um basta nesse assunto, né? Então, vamos iniciar sem perca de tempo, né? Quando alguém lhe contar uma fofoca, tenta mudar de assunto, certo? Se a pessoa insistir, peça licença e saia de perto. Faça a pessoa entender que você não gosta de fofoca. E se você gosta de fofoca, vai entender e sentir desejo de abandonar, deixar de fazer fofoca. Gente, depois que você ouviu o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você vai deixar isso de lado, viu? Isso não é bom para ninguém. Veja bem, vamos ver aqui o conceito de fofoca, né? Ato ou efeito de fofocar, dito maldoso, mexerico, disse-me-disse. É chamado também de babado, bisbilhotice, mexerico, besouragem, né? Essa definição aqui, esse conceito, eu peguei no Google, né? O Google tá aí sempre nos ajudando, né? Olha, eu vejo o fofoqueiro como alguém que tem alguma frustração, algum problema não resolvido. Então, ele denigre a imagem da outra pessoa porque inconsciente ele não quer ficar sozinho, frustrado, quer ver o outro para baixo também. Eu costumo dizer, se uma pessoa fala de alguém para mim, com certeza essa pessoa também vai falar de mim para outras pessoas. É só surgir uma oportunidade e ela já estará fofocando. O fofoqueiro não pensa em ouvir a versão da pessoa que é atingida por aquela fofoca. Acredita na primeira pessoa que lhe contou a fofoca. Não afirme nada do que o outro está falando. Não acrescente nada ao fofoqueiro, porque saindo dali ele vai dizer: foi fulano quem me disse. Vai citar o teu nome, viu? Tenha muito cuidado. O fofoqueiro, ele torce contra você, ele vibra com o seu fracasso. Enfim, gente, o fofoqueiro, ele na maioria das vezes, ele é invejoso, viu? Quem fala muito, com certeza, tem mais chance de errar. Quando alguém fala mal de você, não ceda às provocações, porque é isso que ele quer, né? Porque ele está querendo levar a fofoca adiante. Eu vejo o fofoqueiro como uma pessoa que está precisando de cuidados médicos, porque a fofoca, ela vicia. Se você gosta de fofoca, está precisando de tratamento médico. Vamos começar a ver aqui o que a Bíblia fala a esse respeito, tá? O Salmo 15, versículo 2 diz assim: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo.
Ou seja, vamos levar para o lado do fofoqueiro, né? O fofoqueiro vem até você, conta algo que viu ou escutou e já chega falando. E às vezes até difamando a vida da outra pessoa. Então o salmista está dizendo que o que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração, veja bem, no seu coração, para ele mesmo, esta pessoa não vai querer passar aquela fofoca adiante. Essa pessoa não aceita opróbrio contra o seu próximo, não expõe a pessoa à vergonha, ao vexame. Mas o que é opróbrio? É o caráter daquele que humilha, é alto grau de baixeza. Peça para a pessoa se colocar no lugar do outro. E se fosse você no lugar dela? Você gostaria que essa notícia se espalhasse? Porque eu tenho assuntos que são privativos meus, né? E alguém, por algum motivo, até que convive, exatamente no caso a família, né? Sabendo daquele assunto, vai e espalha para os quatro cantos. Gente, isso não está correto, né? Quem não passa adiante a fofoca está praticando o que Jesus falou em Mateus 7,12, né? Eu amo essa passagem, ela trabalha, Deus tem trabalhado muito na minha vida. Faça com o outro que gostaria que fizesse com você. Já citei inúmeras vezes essa passagem aqui. Provérbios 11. O mexeriqueiro revela o segredo. Olha, o fofoqueiro é chamado de mexeriqueiro. Mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Ele guarda aquele segredo. Ele não revela para outros. Ele não passa adiante. Ou seja, ele está respeitando, está considerando aquela pessoa, não é verdade? É só questão de meditar, gente, de pensar um pouquinho. Imagine só, você está com algum problema, precisa falar com alguém para, de certa forma, ouvir desta pessoa alguma palavra, algum conselho, e mal esta pessoa sai de perto, você já conta para os quatro cantos do mundo aquilo que a pessoa lhe falou, confiou em você e você revela para o mundo. E ainda diz assim, gente, vocês querem saber da última? E blá, 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 e começa, né? É tão precipitado em revelar o segredo do outro que nem pensa nas consequências que podem ser várias, não é verdade? Você quer parar a fofoca? Então você vai dizer para o fofoqueiro, o que nós dois podemos fazer para o fulano melhorar? Olha, chame-o para orar. Esse exemplo foi do pastor Cohen, ele já está com o Senhor. Faz muitos anos, eu nunca esqueci desse exemplo. Ele disse que acabou com a fofoca na igreja dele. Toda vez que alguém chegava no gabinete dele para falar mal de alguém, o pastor dizia, está certo, vamos orar por fulano. Você veio aqui porque está querendo ajudar fulano, não é verdade? Então vamos nos ajoelhar e orar. E o senhor ou a senhora, se fosse o caso, né? É quem vai dirigir a oração. Gente, ele disse que a fofoca acabou porque o fofoqueiro, ele não gosta de orar. Ele gosta de fofocar. Levítico 19 diz assim, olha, não andarás como mexeriqueiro, como fofoqueiro, entre o teu povo, entre a tua família, na tua nação, na tua comunidade, no colégio, no trabalho, né? Não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. 1 Coríntios 10 diz, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Você foi tentado eu estou colocando aqui dentro desse assunto que nós estamos falando, no caso, a fofoca, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Nós estamos sujeitos a entrar na onda da fofoca, entrar na tentação, mas se nós vigiarmos, Deus nos dará um escape para que a gente
seja forte, para que a gente resista, para que a gente não leve adiante aquela fofoca, aquele assunto. Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Torpe é que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, indecoroso, infame. Palavras infames, né? Tiago, capítulo 1. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Começa a enganar ele mesmo. E ele diz, a religião desse é vã. Eu lembrei de uma pessoa que falava assim, quando ela falava alguma coisa que não estava com ela, dizia, não, Senhor, apaga isso. Gente, não apaga nada não, está tudo lá escrito. Mesmo que você peça o perdão, se arrependa, né? Deus perdoa sim, mas está tudo registrado lá, viu? Então a gente tem que ter cuidado, refrear a nossa língua, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Não conte fofoca, não espalhe mentiras. Se você fala demais, você gosta de fofoca, você julga precipitadamente, a religião desse é vã, porque não está amando o próximo como a si mesmo. Não é verdade? Eu vou contar aqui, vou citar um versículo, eu vou ler, eu costumo de ler, né? Aqui na carta de 1 Samuel, é um livro histórico, né? O profeta Samuel foi o último juiz em Israel, que Deus levantou no período dos juízes, né? Que foi em torno de 300 anos. Aqui no capítulo 9, o pai de Saul, ele se chamava Quis, e as jumentas dele saíram para pastar e não voltaram, né? Então o pai pediu a seu filho para ir com um dos empregados, né, com um dos servos, em busca dessas jumentas. E eles passaram alguns dias, andaram pelos vales, montanhas e tal, e não acharam as jumentas. E já estavam. Aí Saul disse, vamos voltar porque o nosso pai está preocupado, né? Aí aquele servo dele disse, não, vamos ver aqui o que foi que ele disse. Versículo 5 e 6. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele, vem, voltemos para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Vocês viram aqui, esse profeta, ele era chamado homem de Deus. E ele dava testemunho, ele era conhecido pela palavra dele. Falei já, foi no vídeo da receita do sorvete, né? Seja o vosso falar, se ensina ou não. Então, tudo que aquele profeta falava era verdade, acontecia, né? Até as pessoas dizem assim, eu assino embaixo, porque aquela pessoa está falando com a verdade, né? Então, esse foi um exemplo que eu quis citar aqui, a importância. Então, o profeta Samuel era conhecido como o homem de Deus. Como existem mulheres, jovens, crianças de Deus, né? Que rejeita a fofoca, rejeita a mentira, só quer falar a verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade, né? E não quer envergonhar o outro, não é verdade? O outro exemplo, vai ser mais longo aqui, é do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele foi um dos jovens que foram levados cativos, né? Eu já falei isso lá quando eu falei sobre a reconstrução do altar e do templo, que eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Pelo rei Nabucodonosor.
E quando chegaram lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele pediu, né, aos chefes, a um dos chefes dele que ele tinha lá, né? O nome dele era, deixa eu ver aqui na Bíblia, eu gosto de citar para não falar, era Aspenaz, era o chefe dos eunucos, né? E pediu para ele separar jovens ali, daqueles que vieram de Israel, cativos, né? Olha só, olha a exigência do rei. Entre os jovens da linhagem de Israel, quer dizer, entre os jovens de Israel, da linhagem real e dos nobres. Ele não queria qualquer jovem, não. Olha só, que tivesse bela aparência, que não tivesse defeito nenhum, que fosse um jovem sábio, inteligente, que entendesse de instrução para assistirem no palácio do rei. Ele queria pessoas inteligentes. Eu dizia para meus filhos, costumo dizer agora para meus netos, se acompanhem de pessoas inteligentes, que motivem vocês, que levem vocês para cima, que motivem vocês a estudar, a não voltar atrás, a não desanimar, né? Pessoas inteligentes, sejam mais inteligentes, se possível, até do que você, porque com certeza você só vai ouvir coisas boas daquelas pessoas, não é verdade? Então, ele disse que preparasse aqueles jovens, né, para assistir. Então, entre aqueles jovens, Daniel, foram muitos jovens, e Daniel foi um deles, né? E ali o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, que significa protege o rei. Muito bem, gente. Então, eu vou ler aqui, não quero falar, eu vou ler os versículos, aí então eu vou encerrar, tá? Aqui no capítulo 6 de Daniel. E o livro de Daniel é um livro profético, né? Muitas profecias de Daniel se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir, certo? Aí vamos lá, como é que começa aqui. E Daniel, ele se sobressaía tanto entre os presidentes como entre os governadores, né? E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha aí, gente, olha aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Veja bem, Daniel se sobressaía, né? Primeiro porque Deus era com ele, e Daniel, ele mesmo em terra estranha, mas Daniel era temente ao Senhor, ele nunca abandonou o Senhor, né? Então ele se destacava, ele era a luz ali naquele reino, né? E quando esses homens tomaram conhecimento de que o rei pretendia constituir Daniel sobre todo o reino, o que foi que aconteceu? Inveja, ciúme. E eles se reuniram, gente. Houve uma reunião para fazer fofoca, para ver uma oportunidade de como levar alguma coisa contra a pessoa de Daniel ao rei Dario, mas não encontravam, porque Daniel era uma pessoa íntegra, não é? Ele era um homem sábio, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, não é? E ali eles disseram, eles não acharam, foi que eles disseram: a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Olha a astúcia, isso é astúcia, porque isso é coisa do inimigo. O inimigo, ele lança as setas. Lá em Efésios capítulo 6, você vê a armadura do cristão. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais, né? Então, o inimigo, ele quer a todo tempo destruir você. E você tem que andar vigilante, você tem que estar
armado com a armadura de Deus, né? Aleluia, né? Aí aqui, todos os presidentes do reino, olha o que foi que eles que combinaram e todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, concordaram em que o rei devia baixar um decreto, olha só, e publicar um respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer Deus, Deus com letra minúscula, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Gente, e eles levaram aquela proposta para o rei, e o rei, certamente a vaidade, o orgulho daquele rei, né? Mas aquele rei, vocês vão ver, aquele rei, ele gostava muito de Daniel, ele amava Daniel, certo? Mas ele nem vigiou, a precipitação, levar aquela proposta, ele não analisou aquela proposta, ele pensou de imediato só nele, né? Aí ele, olha, assinou aquele edito. E Daniel, ao tomar conhecimento daquele edito, né, que já tinha sido assinado, ele entrou na sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi só por este motivo, era um motivo a mais para ele entrar em oração diante de Deus, mas ele, olha, vocês viram que ele costumava fazer, ele dava graças a Deus, né? 3 vezes por dia, assim, ele se ajoelhava, a janela ali aberta, ele olhava para o horizonte ali, que dava para Jerusalém, né? Aí vamos ver aqui. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando. Foram juntos, viu? Foram juntos. Era tudo de comum acordo para fazer o mal, né? Eles foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ouvindo então o rei a notícia, eles levaram aquela fofoca para o rei. Aí o rei disse, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, fizeram a fofoca, exigiram que o rei cumprisse o edito, né? Como o rei demorou, agora que o rei caiu em si, ele viu o que tinha feito, mas aí eles vieram, o rei estava demorando a dar o sim, né? Aí eles vieram e disseram, juntos ao rei, e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecesse pode mudar. Então o rei não tinha mais o que fazer, né? Deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel, o teu Deus, o Deus com letra maiúscula, viu? Porque era o Deus que Daniel adorava, né? A quem tu continuamente serves, ele te livrará. Depois, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou adiante e passou a noite em jejum. Não sentiu fome nenhuma. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele não quis saber de comer, não quis saber de música, de ninguém dançando junto dele. E ele perdeu o sono, gente. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa, olha só, à cova dos leões. E chegando à cova,
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei estava muito abalado, ficou muito abatido, se preocupou muito por causa daquela atitude que ele fez, né? Por causa de uma lei que ele não vigiou, não estudou. Assim é hoje, gente. É isso que acontece, as leis, as pessoas na pressa de querer resolver um problema, publica aquela lei, quando que vai prejudicar outras pessoas, muitas vezes até ele mesmo, ele nem pensou, nem pensa direitinho, né? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, aleluia, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e não se achou nele, aleluia, lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Louvado seja o teu santo nome. Gente, isso aqui foi um caso, foi extremamente maravilhoso, um milagre, um livramento, uma maravilha ali, uma operação de maravilha. Aqueles leões estavam famintos, né? E era a oportunidade deles saciarem a fome dele, quando Daniel foi ali. Mas Deus, ó, do mesmo jeito, mesma coisa que o rei ficou sem fome, Deus também deixou os leões ali bem quietinho, tudo. Não estava nem aí, porque estava obedecendo a ordem do Senhor. Deus, ele manda, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é soberano. Ele faz o que ele quer, como ele quer, aonde quiser. Para ele não existe ontem, hoje, amanhã, não. Tudo para ele é agora, é hoje, né? Não adianta. Então, olha agora as consequências. Gente, aqueles acusadores, sabe qual foi o destino deles? Todos foram lançados na cova do leão. Já pensou? Olha aí o que foi a consequência de uma inveja, de uma maldade, né? De uma fofoca, né? Em vez deles quererem imitar Daniel, aquilo que Daniel fazia, um homem temente a Deus, né? A mesma coisa como Paulo disse, sede imitadores, meus imitadores naquele que eu sou de Cristo. Não é imitar Daniel, mas as ações de Daniel eram de uma pessoa íntegra, não é? Mas não, eles quiseram destruir Daniel. E olha, caiu sobre ele. É aquele versículo, onde entra aquele versículo, né? Que diz assim, tudo que o homem semear, ele ceifará. O que foi que o rei Dario fez? Escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Foi o Império Persa, né? Naquela época. Então, em todas as nações, ele fez um edito, criou uma lei e escreveu: paz vos seja multiplicada. Ele enviou a paz e desejou que a paz entre aquelas nações fossem multiplicadas. Com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, jamais. O seu domínio durará até o fim. Dario, ele teve aquele entendimento, ele ficou
Ele ficou maravilhado com aquilo que ele viu. Ele nunca viu algo semelhante, né? E continua. E ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Daniel, ele morreu velhinho, né? E ele passou por 4 reinos, por 4 reis, né? Que reinaram. Foi Nabucodonosor, que foi quando ele foi levado cativo, Belsazar, Dario e Ciro. Pois é, gente, eu encerro aqui agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui testificando a palavra acerca do nosso Deus que é maravilhoso. Deus nos ama, Ele quer que vivamos em paz e que essa paz se estenda a todas as pessoas. E nós sabemos que a verdadeira paz, não há paz, nem homem nenhum dá paz. A paz verdadeira e permanente e eterna é a paz de Cristo. Ele próprio falou: eu não vos dou a paz que o mundo dá. O mesmo homem que dá a paz é o mesmo homem que faz a guerra, não é verdade? Mas a paz de Jesus é verdadeira, não é? Não é isso? Aconselho a você que gosta de fofoca, deixe a fofoca, ela não traz benefício para ninguém. E de repente você é quem vai ficar, levar o nome de fofoqueira, não é verdade? Esse nome não é bonito, não se encaixa na vida de uma pessoa que foi criada por Deus. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe minha amiga. Agora passa adiante, não é? Para a sua família, que era isso que você queria. Passe adiante para a sua família e vamos crer que a sua família, a partir desse momento, eles vão deixar de gostar da fofoca, eles vão querer falar a verdade, porque eles sabem a consequência que leva, que nos traz uma fofoca, não é verdade? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!